Bom dia, senhoras e senhores. Mais um projeto Produção Profissa acontecendo aqui na sua telinha e hoje com convidada especialíssima. Seguinte, gente, todas as segundas-feiras eu estou tentando trazer alguém para conversar aqui com a gente sobre produção cultural e tenho tentado trazer alguém que eu digo que está do outro lado da mesa. Por exemplo, se eu sou contratada, chamar o contratante. Ou, por exemplo, se eu sou contratante, chamar a contratada. Entendeu? Então é o que vai acontecer hoje. Eu já tive uma conversa aqui com o Júnior Evangelista, que é o super técnico de som que me acompanha. Já tive aqui uma conversa também com Bia Victor, que é uma analisadora de prestação de contas. Foi uma conversa super massa. E hoje eu vou trazer aqui uma criatura muito especial que está sempre nos meus projetos, que se chama Andresa Nóbrega. Ela é da Vou Ser Acessibilidade e ela é a pessoa que pensa acessibilidade para os meus projetos. E ela, quando eu faço um projeto, eu coloco ela como coordenadora de acessibilidade, porque ela sabe, além de fazer o que tem que fazer, né, Libras e audiodescrição e tal, ela também consegue arregimentar o público especial, sabe, chamar a galera que vai usar esse serviço, porque não adianta nada você ter esse serviço e não ter quem use, né? Então, enfim, isso vai ficar para essa conversa, vocês vão entender bem direitinho como é que funciona isso e vocês vão entender bem direitinho que a gente vai contar um pouquinho como é que a gente faz para ter um projeto mais acessível, né? Quais são as ações que a gente precisa desenvolver para poder a gente ter um projeto que vá ser de fato, vai atingir de fato mais pessoas. Então eu vou chamar a Andresa Nóbrega sem demora para conversar aqui com a gente. Vamos lá. Vamos ver. Chegue para cá, Vou Ser Acessibilidade, sigam aí, que vai ser bom. Bom dia! Bom dia, Carminha. E aí, tudo bom? Tudo bem? Você tá ouvindo direitinho, o áudio tá legal, o vídeo Tô. tá me vendo? Tô um pouco Tô torta, ouvindo mas tudo bem. bem. Deixa eu apertar um pouquinho que acho que vai melhorar. Pronto. E aí, mulher, te acordando cedo, né? Aqui, chamando... chamando... Eu já era espectadora das suas lives. Vez ou outra Oh, é eu verdade. comparecia. Pois é, agora passou pro lado de cá da tela, né? Que bom, Isso. que maravilha. Seguinte, mulher, eu estava explicando, né, que eu estou chamando as pessoas para conversar aqui na segunda-feira para contar um pouco como é o outro lado da questão. Porque a gente, da produção, a gente trabalha com tanta gente, a gente faz, a gente é especialista em tudo, né? Acaba sendo. Uhum. E a gente tem que contratar muitas pessoas, mas muitas vezes a gente não tem conhecimento nem para contratar, tá entendendo? A gente é tão ignorante, que não sabe nem por onde começar. Né? Então, assim, dentro do campo da acessibilidade, eu sou muito ignorante, tá? Então, isso é ótimo, né? Porque eu vou fazer um monte de pergunta para você, que talvez as pessoas queiram perguntar também. Então, eu sou muito ignorante. E aí, quando eu vou fazer os meus projetos, a gente sempre tem um problema. E o meu problema sempre é o custo. A gente sempre se depara com esse danado deste problema, né? E a gente não sabe como é que funciona o outro lado, né? Como é que a Andresa Nóbrega se comporta, como é que a você acessibilidade, só de você comunicação, não sei porquê. Como é que a você acessibilidade se comporta diante dos projetos, né? Então, e é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar. Eu acho que o nosso tema central vai ser assim, como tornar o seu projeto acessível. Para poder nós, produtores, essa live é bem direcionada para produtores que estão começando a caminhada, assim, né? Ou produtores que, enfim, já estão na caminhada, mas para a gente trocar uma ideia entre produtores mesmo. Então, nós produtores, a gente tem muita dificuldade de imaginar quais são as ações que caberiam naquele projeto, né? Eu lembro muito que eu fiz um projeto que você estava, né? Que foi uma apresentação de mágica lá no Instituto Ricardo Brenan, que você fez a audiodescrição. Isso. E eu lembro
que na ocasião, a gente da equipe, né, eu, Cris, Rafa, a gente ficou se questionando se a audiodescrição, se ia ser legal levar um grupo de pessoas que não têm visão para um espetáculo de mágica, que é basicamente enxergar, né, ver a mágica acontecer. E aí, enfim, eu não lembro bem se foi você que disse bota lá, ou eu não sei, eu só sei que teve. E eu lembro que foram, acho que 2 vans. Eu lembro que tinha um público muito grande para a audiodescrição. E quando terminou, eles estavam felizes e animados. E foi super bacana, porque e foi ali que eu entendi, eu no auge da minha ignorância, que a acessibilidade, ela é não para que o cego veja nem que para o surdo ouça. Ela é para que todos tenham o direito de participar daquela ação social. Eles todos tenham o direito de usufruir daquele momento social, daquele momento de convívio. Foi isso que eu entendi naquele momento e passei a entender que não interessa se é música, se é dança, se é teatro, se é mágica. Não interessa. O que interessa é que seja acessível para todos, independente de qualquer coisa, né? Me diga aí se eu estou errada, se é isso mesmo, enfim. Eu estou aqui para aprender, diga lá. Então, eu vou aproveitar, né, fazer minha descrição. Eu sou Andresa Nóbrega, eu tenho pele clara, meus cabelos são lisos e médios na altura dos ombros. Mudei o visual, né? Antigamente, quem me conhecia, meu cabelo era sempre longo, agora ele tá menorzinho. Eu tô usando uma argola vermelha, uma blusa preta de bolinhas brancas. O meu rosto, ele é redondinho, minhas sobrancelhas são espessas e delineadas. Tô usando, minha boca é grossa e pequena, e tô usando um batom rosa pink, uma descrição bem rapidinha aqui. Ao fundo tem uma parede branca e eu tô sentada numa cadeira de escritório preta. A tela aqui, ela tá bipartida. Eu tô aparecendo na parte de baixo e Carlinha tá aparecendo na parte de cima. E queria desejar a todos, né, que a gente possa ter aqui uma ótima conversa. Quem estiver aí entrando, deixa as perguntas, porque a gente de repente pode estar complementando, né, Carlinha? Isso. E vamos lá, né? Eu acho que a acessibilidade, ela é um conceito e uma proposição de prática, né, para que a gente possa dirimir barreiras, empecilhos, né, sejam eles de ordem arquitetônica, de ordem comunicacional, atitudinal, que impedem a participação da vida em sociedade das pessoas com deficiência. Então, é exatamente isso, né? Não é transformar a pessoa. Claro que a arte transforma. Então, uma arte mediada a partir de uma acessibilidade, da audiodescrição ou de outro recurso, pode vir mudar, transformar pessoas. Mas a acessibilidade, sobretudo, ela está aí para dirimir barreiras. E eu diria mais, a acessibilidade é uma provocação para reinventar o mundo, na verdade. Porque eu espero que, num futuro muito próximo, a gente não tenha mais que falar de adaptações. A gente venha a falar de espaços que foram reinventados e inventados, co-criados a partir do olhar da acessibilidade. E quando a gente cria qualquer coisa a partir do olhar da acessibilidade, a gente considera a diversidade humana. Então, se eu já penso a minha atuação, seja em qual área for, mas eu penso numa perspectiva da diversidade humana, e aí nessa diversidade humana a gente engloba também pessoas com deficiência, a gente certamente terá um mundo mais acessível, né? Sobretudo para pessoas com deficiência. Fantástico. Andresa, como é que funciona o teu trabalho? Como é que... Enfim, me conta aí, o que a Você faz? Ela cria projetos, ela trabalha nos projetos dos outros? Como é que ela tem esse conhecimento para atingir tantas áreas da acessibilidade? Me conta um pouquinho como é o teu trabalho. Então, eu particularmente, né, eu pessoalmente, eu sou atriz, sou professora, sou arte educadora.
Sou pesquisadora, atualmente eu faço um doutorado em teatro, com o enfoque da minha pesquisa na acessibilidade em ações de mediação no teatro. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso tudo vai respingar na forma da Você Acessibilidade atuar. Então, a gente tem uma vertente da Você, que é uma vertente dos nossos projetos próprios, que a gente tem nossos projetos de formação, nossos projetos de pesquisa, e atualmente a gente também tem um projeto de experimentação artística, que é o Acessibilidade, Lab Acessibilidade Criativa e Artística, que a gente começou ano passado, né, antes da pandemia, e aí depois a gente deu que meio uma paradinha, mas é algo que a gente pretende se aprofundar cada vez mais, que é essa acessibilidade numa dimensão artística e criativa, e eu posso depois falar um pouquinho mais sobre isso. Então, sim, nós temos nossos projetos próprios, nós temos uma perspectiva de pesquisa, né, no campo da acessibilidade, então é um fazer que também reverbera nas minhas pesquisas acadêmicas e nas minhas pesquisas não acadêmicas dentro da Você. Fora isso, a gente trabalha também integrando equipes de projetos de produtores diversos, né? Então, nesse gestar um projeto cultural, a gente já tem produtores que nos procuram para pensar juntos a acessibilidade, né? Então, a gente oferece diversos serviços como audiodescrição, Libras, LSE, que é a legendagem para surdos e ensurdecidos. A gente também concebe, né, uma adaptação metodológica para ações formativas, pensa produções de materiais multissensoriais também para ações formativas ou não. Então, a gente tem uma área de atuação bastante ampliada. Fora isso, eu também sou palestrante e ofereço cursos e oficinas, né, nessa área da acessibilidade comunicacional. Sempre em parceria com profissionais habilitados também, pessoas com deficiência, nas nossas equipes de trabalho, que é extremamente, ao meu ver, relevante a gente ter essa colaboração, né, em todos os processos que a gente desenvolve dentro da Você. Márcia, eu lembro que você foi a coordenadora de acessibilidade do Festival Internacional de Mágica, o primeiro que a gente fez. Esse ano não foi presencial, né? Fica meio esquisito, né? Mas normal. Mas eu lembro que no primeiro que a gente fez, a gente fez uma oficina. Acho que no primeiro e no segundo, não foi? Não lembro. Oficina de mágica, né? Uma oficina de mágica, né? Dentro do Instituto de Cegos, não foi? Isso. E foi muito legal porque a gente teve a sua consultoria e o seu consultor estava junto também. E que é o Milton Carvalho. Isso. E foi ele que ficou, que pensou junto com o Rafa é o mágico, Rafa Santa Cruz. Foi ele que pensou junto com o Rafa como era que ia ser esse processo de ensinar a mágica, né? Para quem não estava, de fato, enxergando, ou estava com dificuldade de enxergar. E foi, assim, eu acho que um dos momentos mais emocionantes da vida da gente, de todos nós que estávamos lá, porque, de fato, eu lembro que tem uma matéria no jornal, né, assim, no jornal local da Globo aqui, que é justamente uma pessoa deficiente visual fazendo mágica para quem estava em casa. É uma coisa completamente louca, assim. A mágica precisa muito dessa parte interpretativa também, né? Então, uma pessoa muito bem-humorada e tal, e fazendo super bem o que tinha acabado de aprender. E aí vem a minha próxima pergunta, que é possível e como a gente faz para unir a arte e a acessibilidade? Que estratégias a gente deveria usar? Então, cada vez mais eu tenho lançado, né, para os produtores e para os parceiros que têm atuado com a gente, da importância da gente pensar a acessibilidade com arte. É possível sim ter arte na acessibilidade, né? É possível sim conceber um projeto cultural onde
a acessibilidade, ela não entra apenas como um recurso assistido, direcionado para um determinado tipo de público. A acessibilidade, ela pode entrar também numa dimensão estética da obra. Você pode ter uma obra puramente visual, com uma narração artística descritiva. Então, uma audiodescrição artística. E aí, nesse caso, a gente precisa pensar, né, a equipe de acessibilidade como co-criador, né? Então, a gente vai estar ali, a gente vai participar dos ensaios, a gente precisa estar imerso na obra. Porque é um grande desafio, né? Quando a gente vai trabalhar com acessibilidade, acho que um dos grandes desafios, muitas vezes, é essa falta de entendimento do que é acessibilidade e como fazer acessibilidade. Então, a dica de ouro que eu daria é: converse com a equipe de acessibilidade antes do seu projeto acontecer. Então, investigue. Atualmente tem vários profissionais no mercado, né? Não só tem a você acessibilidade, porque de repente você pode se identificar muito mais com outros profissionais, né? E é isso. Porque cada profissional ela tem um conhecimento técnico, mas tem uma forma também de trabalhar. Então, o que é que eu recomendo? Produtor cultural. Procure conhecer as empresas de acessibilidade, os profissionais da acessibilidade e traga para junto, para pensar junto. E uma vez trazendo para junto, você está assumindo um compromisso que aquela equipe é a sua equipe de acessibilidade. Da mesma forma, quando você vai compor o seu projeto, né, Carlinha? Você pensa o figurinista, você pensa, enfim, os atores, as atrizes. Então, quem é a minha equipe de acessibilidade? A minha equipe de acessibilidade é a Volcer Acessibilidade. Então, escutar esses profissionais é extremamente relevante. Então, por que eu digo isso? Porque a partir do momento, por exemplo, vamos imaginar que a gente vai fazer um espetáculo acessível em Libras, numa dimensão artística. Então, a gente precisa considerar que se esse tradutor e intérprete de Libras, ele está integrando a equipe de atores e de atrizes, que ele vai participar desse processo, deve-se considerar cachê de ensaio, dentre outras coisas que também é garantido para os outros profissionais. Se os atores e as atrizes usam figurino, numa dimensão artística, a gente também precisa pensar o figurino desse tradutor e intérprete de Libras. E se a gente faz isso com antecedência, a gente tem como prever esses custos. Se a gente não faz isso com antecedência, a gente não tem orçamento para, de repente, prever um figurino para o tradutor e intérprete de Libras. Né? O que a gente tem feito muito atualmente, né, com as ações de acessibilidade nessa dimensão criativa e artística, são parcerias, né, atualmente, porque ainda é algo que os produtores ainda não estão muito familiarizados, e aí quando a gente lança a proposta, a gente já esbarra num orçamento que é reduzido, que a gente sabe disso. Mas a gente também quer fazer acontecer, e a gente quer mostrar que é possível fazer uma acessibilidade numa dimensão que dialogue mais com aquele produto cultural. Recentemente, a gente fez um trabalho de um videocast, era um podcast, que era o Lá na Frente, do Márcio Andrade, e o projeto era Libras de um podcast. Normalmente, o que é que a gente vê, né? Uma perspectiva tradicional de acessibilidade. A janela de Libras e o tradutor sinalizando. O que nós fizemos? Era um podcast direcionado para crianças. Então, assim, tem todas as sutilezas que precisam ser analisadas, né, na hora de pensar acessibilidade. Então, era um produto que era áudio. A origem do produto era áudio, não tinha visual, não tinha nada, era áudio. E a gente precisava transformar, trazer a acessibilidade para um podcast. Então, a gente entendia que, por ser um produto direcionado para criança, por ser um produto que era quase uma radionovela, né, que tinham personagens, a gente entendia que uma perspectiva tradicional da acessibilidade não abarcava aquele produto. Então, a gente entrou em parceria e aí o Márcio maravilhoso, dando todas as condições para a gente fazer o projeto acontecer da forma que a gente imaginava, e inclusive acreditando
a Volcer como apoio do projeto mesmo lá, inserindo a nossa marca, nós fizemos com 3 profissionais, tradutores e intérpretes de Libras, que foi o Efraim, a Ana Borges e o Mataus. Inclusive o Mataus, além de ter atuado como tradutor de Libras, ele também era consultor surdo do trabalho. Nós usamos figurino, claro que tudo muito restrito ainda, gente, porque era tudo do nosso bolso e adaptado, né? Porque a gente não tinha um figurinista, então eu assumindo as 1000 funções, né? Eu junto com o Efraim Canuto, Sei como né? é. A gente assumindo a função de figurinista, de pensar esteticamente todo o trabalho, mas ficou um resultado incrível. Também fiz uma preparação, uma mini preparação de elenco, porque tinha um jogo de dramatização, então a gente pensou em alguns momentos marcação de cena, né, para poder gravar isso. Então, olha quantas pessoas envolvidas, quantas etapas de trabalho estão inseridas no processo da feitura de uma acessibilidade. Então, a acessibilidade não é caldo de cana que você pega ali, volta e moeu e está pronto. Não é. Para todo o trabalho, mesmo que seja uma tradução simultânea, a gente precisa ter condições mínimas de trabalho, que ao menos, conhecer o que é que vai ser abordado na palestra, ter acesso aos slides, enfim. E para cada projeto, para cada ação, ainda que seja um espetáculo, é teatro, tá? Mas é teatro feito onde? Qual a dimensão? Vai ser o quê? Espetáculo de rua? Vai ser espetáculo... mas eu não sei. Não, mas você está fazendo um projeto, por mais que isso mude, você tem um ponto de partida. Claro. Né? E é esse ponto de partida que a gente precisa entender para pensar a acessibilidade. Porque se eu for fazer uma audiodescrição num espaço itinerante, por exemplo, um espetáculo que acontece dentro de uma casa, e aí vão ter esses vários cômodos, o equipamento que eu vou utilizar é diferente do que eu uso para um espetáculo tradicional. Se é um espetáculo de até 40 minutos, 1 hora, é uma coisa, vai demandar uma equipe de profissionais. Mas se é um espetáculo de 2 horas, já é outra dimensão. E o que é que a gente pode pensar na acessibilidade para além dos recursos clássicos da audiodescrição, da Libras e da LSE, que é minha provocação hoje para os produtores, para os artistas. Pensar um projeto cultural acessível não é só pensar na perspectiva da fruição daquele produto artístico. Vamos avançar, gente. Vamos pensar ações formativas, como essa lá do FIM, né? De proporcionar uma oficina de mágica para pessoas surdas e para pessoas com deficiência visual também, e para todo mundo junto, porque era essa. A proposta da oficina era todo mundo junto, mas com a responsabilidade de pensar as estratégias metodológicas para ensinar esse público-alvo, né? Então, o trabalho da acessibilidade, nesse caso, não foi só a gente fazer a audiodescrição da oficina. Tinha uma assessoria pedagógica acessível e inclusiva para essa oficina. Eu tenho formação, né? Eu tenho mestrado em educação inclusiva, então eu tenho essa habilidade também e sempre chamo os aliados, os colaboradores, os consultores que também têm experiência nisso. A gente fez algo parecido numa oficina de figurino e maquiagem de Agrinês Mello, que a gente também pensou as estratégias metodológicas para ensinar figurino para pessoas com deficiência visual, né? Quais são as estratégias possíveis que podem ser abordadas. Então, pensar a acessibilidade hoje não é só na fruição do espetáculo ou do produto que você venha realizar, mas pensar também numa dimensão do fazer artístico, né? Da formação artística. E diria mais, também ampliarmos essa dimensão do artista com deficiência, né? Do protagonismo desses artistas. Então, se você é produtor, está realizando um festival, o meu festival vai ter acessibilidade, Libras, audiodescrição, massa. Se você conversar comigo, eu vou falar, e aí, essa programação? Nessa programação aqui, você já ouviu falar que tem cantores que têm deficiência visual, e esses cantores, muitas vezes, eles não estão nesse circuito cultural. Não estou falando de cotas, simplesmente de cotas. Eu estou falando que os produtores e os artistas, nós não conhecemos essa produção cultural. Existe uma produção cultural fortíssima da comunidade surda, da literatura surda que é produzida. Então, quando um produtor
que está viabilizando um projeto de literatura vem conversar comigo, e eu presto uma consultoria, né, nessa criação desse projeto, né, uma assessoria de o que pensar de acessibilidade. E aí eu digo, olha só, vamos pensar aqui na curadoria do teu evento de integrar, de conhecer o que é a literatura surda, o que é o slam, né, que eles realizam. E aí a gente começa a abrir espaço também dessa cadeia produtiva se retroalimentar. Porque por muito tempo nós ficamos focados, né, no nosso mundinho. E o que eu tenho tentado provocar é justamente que a gente amplie a nossa dimensão do que é o fazer artístico, né? Pensar acessibilidade, a gente já avançou nisso, audiodescrição, Libras, Braille, fontes ampliadas, LSE, é para colocar tudo isso, gente, nos projetos. Mas além disso, vamos pensar nas ações formativas, vamos pensar na visibilidade, no protagonismo de artistas com deficiência também nos nossos eventos. Aí eu acho que já é um próximo passo que a gente precisa dar. É fantástico isso. Eu tenho, a gente até já conversei contigo sobre isso. Eu tenho um monte de ideias na minha cabeça, né? A gente tem um desconforto, eu acho, que é aquela coisa assim que eu já vi muita gente falar e isso me dá um pouco de arrepio. Mas, ao mesmo tempo, eu como produtora, eu tenho que estar ouvindo tudo que as pessoas estão dizendo para conseguir fazer do meu projeto um projeto que seja, de fato, um projeto bom para todo mundo, né? Uhum. E aí, eu já ouvi muita gente dizendo assim, mas me incomoda, eu pensei a iluminação desse espetáculo, eu pensei nisso, pensei aquilo, e agora eu tenho um intérprete de Libras ali na frente que está chamando mais atenção do que o cantor, entendeu? Uhum. Bem... Aí eu trago duas perguntas para você. A primeira a forma que a gente teria, que forma a gente teria de fazer com que esse intérprete participasse de fato daquela cena, que na minha cabecinha de produtora, o que eu visualizo é esse elemento, esse personagem, ele tem que ser pensado como parte integrante dessa cena. Uhum. Então, o meu cenógrafo, o meu figurinista, o meu tudo... O diretor tem que considerar isso. Ele vai entender que a cena é aquela. Por exemplo, eu tenho, uma orquestra, um piano, um solista, um maestro, um intérprete de Libras. Vamos botar aqui. Sim. E não assim, eu pego e boto de paraquedas no meio, aquela pessoa no meio da confusão, né? Porque é assim que acontece, né? A gente sabe. É assim que tem acontecido, realmente. E aí, como é que a gente faz para integrar, né? Que estratégias a gente deve usar para integrar isso? E como é que a gente pode fazer para ajudar no seu trabalho, para fazer com que esse trabalho, a gente sabe que o intérprete de Libras ele precisa de uma luz exclusiva para ele precisa estar num lugar, num ponto onde ele consiga ser visto de fato por quem está utilizando essa ferramenta, né? Então, como é que nós, produtores, podemos ajudar vocês nesse processo? Eu acho que o ponto de partida é exatamente esse. Considerar que a acessibilidade, ela é obra. Ela não é simplesmente um estar no cantinho. Que a gente possa avançar essa perspectiva do intérprete no cantinho. Ninguém quer. Inclusive, né, até é ruim para as próprias pessoas surdas ter que ficar se dividindo, de olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para um lado, olhar para o outro. Então, pensar de forma integrada as dimensões da acessibilidade dentro do seu projeto é o ponto de partida realmente. Né? Não é depois, quando está pronto tudo, aí, eita, tem acessibilidade aqui, ó, Andresa. Aí é de um dia para a noite, chama o intérprete. Gente, não é assim. Não é para ser assim. Né? É para ser pensado junto, porque se o iluminador, ele não tinha esse elemento do intérprete, aí, claro, ele concebeu aqui, ó, nessa caixa. Mas a partir do momento que ele considera que tem a presença de um intérprete de Libras, isso vai ser um ingrediente para ele pensar esteticamente as estratégias dele.
né? Dele pensar estrategicamente como vai ser essa luz. E essa luz pode ser brincada também, claro, sem comprometer na hora que estiver sinalizando. Mas pensar artisticamente até essa luz do intérprete é possível. Em alguns momentos, mudar a coloração da luz. Aí, para isso, a gente faria o quê? A gente teria ensaio, passaria a iluminação, teria o consultor surdo dando feedback. Não significa que tem que ser só luz branca. Pode ter, em algum momento, uma luz azul, desde que a gente teste isso previamente. Então, assim, não é que tem que ser aquilo, ou tem que ser o intérprete sempre de preto. Não. Isso aí eram as estratégias que os profissionais recorriam para estar neutro, né? Mas dentro de uma obra artística, dentro de um espetáculo, o estar de preto às vezes é mais destoante do que você estar de vermelho. Exato, exato. Então, a cor da roupa do intérprete, ela tem que levar em consideração os elementos estéticos da obra. Então, se a gente concebe isso antecipadamente, está maravilhoso. Porque eu digo mais, gente, hoje em dia, nós da equipe de acessibilidade estamos acumulando essas funções. Mas eu espero que no futuro muito próximo, isso já seja uma iniciativa dos próprios produtores de terem esse cuidado estético, gente. O produtor cultural não cuida de tudo, e porque na acessibilidade aceita-se um preto básico. Não é que você, produtor, vai dizer, olha, você tem que vir com roupa tal, porque você não dá as condições necessárias para toda a sua equipe de figurino e de tudo mais. Da mesma forma, a equipe de acessibilidade, vamos pensar junto. Então, se você pensou com antecedência tudo isso foi acordado, foi pensado junto, certamente não vai ter um ruído estético, né? Porque às vezes é isso, causa um ruído estético. É isso. E pois esse ruído estético não é culpa da acessibilidade, é culpa de não pensar a acessibilidade no gestar o projeto. É a falta de planejamento. Exatamente. O planejar é sempre a melhor saída. Eu diria que é falta de reconhecimento da equipe de acessibilidade como equipe do projeto. É a falta de pensar a acessibilidade como potência estética. E eu acho que a partir do momento que a gente pensa a acessibilidade também como uma potência estética, a gente explode, né? Porque eu posso pensar um espetáculo de um show musical onde possa ter intérpretes bailarinos e que vão estar dançando e que vão estar traduzindo. Olha que potência! Isso é uma potência. Né? Sim, sem dúvida. Mas para isso também, né, você, quando for contratar um profissional, você tem que ver se esses profissionais fazem esse tipo de serviço. Você tem que sinalizar que essa acessibilidade ela vai ser realizada e é nessas circunstâncias de uma acessibilidade criativa e artística, porque exige todo um preparo diferenciado, que não é o mesmo preparo de uma tradução tradicional. Então, não é que você vai dizer, olha, intérprete de Libras, sua hora é quanto? Aí o cara fala lá, minha hora é R$200. Mas você não falou nada, e depois você diz, olha, você vai ter que dançar, assoviar, chupar cana. Não, não é assim. Porque sempre que se vai fazer uma acessibilidade numa dimensão artística, se considera uma equipe. Quando você tem que ter um preparo, né, Andresa? Quando você contrata você e diz assim, contratar um intérprete de Libras para um espetáculo, nunca é um intérprete de Libras. Existe uma coordenação de acessibilidade, existe um consultor e existe o tradutor intérprete de Libras, que pode ser um, pode ser dois, a depender do projeto. Do projeto, claro. Então, nós da Você buscamos trabalhar assim, né? Porque eu, como coordenadora, eu vou estar mediando as relações com o produtor cultural, solicitando material prévio, solicitando o texto, solicitando as músicas, solicitando os vídeos, me reunindo, tentando ver quais nas brechas que tem, assim, de como é que a gente pode dar mais qualidade ao trabalho com a realidade que nós temos. Porque a gente sabe que hoje a gente trabalha com orçamentos extremamente apertados, mas o que fazer com o que a gente tem? Com o que fazer com de repente, possíveis parcerias que o próprio produtor pode conseguir? Então, é assim que a gente pensa. Então, eu sou produtora também. Quando eu estou numa coordenação de acessibilidade, eu sou a produtora da minha equipe de acessibilidade, do tradutor intérprete de Libras, do consultor surdo, de tentar garantir que tenha condições mínimas, ter uma água, tentar dar condições
para esses profissionais também atuarem com mais tranquilidade. Isso me leva à próxima pergunta que eu ia fazer, que você já deu a deixa. O que um produtor deve fazer nesse momento, na hora que a gente vai desenvolver o projeto, tá? Pensou o projeto, pensou com você e tal, o que o produtor pode fazer para ajudar, facilitar o trabalho de vocês, entendeu? Como você estava falando assim, de ter uma água e tal, enfim, o que o produtor pode fazer para que o trabalho de vocês seja feito com mais dignidade e com mais tranquilidade também? Eu acho que o ponto de partida é chegar junto, né? Explicar o projeto, falar o que é o projeto, atender às demandas, porque essa demanda que eu falei da água eu acho que Sim, é um mínimo, assim. é só um exemplo de como um a gente precisa pensar nos detalhes. Mas no pré, né? No pré-produção, de atender às demandas da acessibilidade, né? Disponibilizar o material para estudo prévio. Então, se é um espetáculo, se é uma palestra, por exemplo, disponibilizar os slides, disponibilizar as informações, porque isso é uma demanda que gera para o produtor ver junto aos seus palestrantes. E sinaliza a gente tem um prazo para enviar esse material, porque nós temos o trabalho de tradução e interpretação em Libras, e para garantir uma melhor qualidade, é importante que eles tenham acesso com antecedência. Então, isso pode ser uma política do produtor cultural que vai propor, que vai realizar um evento acessível em Libras, por exemplo. Olha, falar com todos os palestrantes que não, mas o meu não vai ter slides. Então, ó, escreve um mini resumo, o que é o tema, se tem palavras técnicas, porque tudo isso são coisas que o profissional pode buscar para, na hora de traduzir, ser uma tradução mais segura. Não que eles não possam fazer simultaneamente, eles têm a competência para tal. Mas como todo evento ao vivo, é importante que a gente faça esse estudo prévio. Então, o produtor cultural, aliado da acessibilidade, reconhece a equipe de acessibilidade como equipe, está comprometido em levantar as necessidades prévias durante e depois do evento acessível, se preocupa com as questões de divulgação também, né? A importância dessas estratégias de acessibilidade na divulgação é uma necessidade urgente, porque muitas vezes há as ações acessíveis, mas não tem um público. E não tem um público não é porque o público não quer ir, às vezes é porque o público não ficou sabendo, ou ficou sabendo muito em cima da hora. Então, isso dificulta o processo. Como pensar essas ações de articulação e de divulgação em parceria? Também é uma possibilidade. Então, assim, a gente tem muitas potências, né, dentro desse campo da acessibilidade, e o produtor cultural que deseja fazer um evento acessível, um evento amigo da acessibilidade e que chegue realmente para as pessoas, precisa considerar a equipe de acessibilidade como equipe. Falei isso já 30 vezes aqui nessa live. Parece redundante, gente. Não, mas é claro que é equipe, mas não é equipe só na ficha técnica, gente. É uma reunião, vamos sentar aqui junto, vamos conversar, o que é que precisa. É pensar junto antes, principalmente, junto, né? Principalmente a gente pensar antes, planejar. Eu vivo repetindo isso aqui. Planejamento é a base de tudo. E a gente deve dedicar mais tempo e atenção ao nosso planejamento, né? Sempre passar mais tempo planejando do que executando em si. Porque executar é, assim, muito mais fácil do que planejar, né? Do que imaginar as estratégias, né? E reconhecer isso como uma função também, né? Uma coisa é o tradutor e intérprete de Libras que vai lá e faz o trabalho. Outra coisa é a concepção de uma acessibilidade. Então, uma coordenação, como vocês já têm previsto em alguns projetos, reconhece esse profissional, né? Que pensa, que tem reuniões, que tem ideias, que lança proposições. Então, isso também é uma função na acessibilidade. Então, ao contratar um tradutor e intérprete de Libras, a partir de uma perspectiva de uma empresa, você tem uma coordenação de acessibilidade, que essa coordenação de acessibilidade vai te assessorar nessas ações de divulgação, outra coisa que o projeto queira. Por isso que a gente precisa sentar para conversar e entender as necessidades do projeto.
porque para cada projeto há uma formulação, uma concepção que é genuína e única desse projeto. Porque ainda que sejam na mesma linguagem artística, são naturezas diferentes. É um show, mas é o que esse show? A gente pode pensar, nossa, múltiplas possibilidades. O céu é o limite, né? O céu é o limite. E eu tenho o privilégio de já ter alguns produtores culturais comprometidos. E no último edital mesmo do Funcultura, a gente já pensou algumas estratégias artísticas de acessibilidade para projetos futuros. Espero que sejam aprovados e que a gente possa realmente extrapolar essas fronteiras. E acredito também que o trabalho que a gente vem desenvolvendo vai lançando essas sementinhas, né? Essa conversa aqui que a gente teve. Então, certamente no projeto futuro, você já vem a pensar. Para mim é uma alegria imensa quando vem um artista assim, diz, Andressa, a gente já pode pensar que diferente. Esse meu filho é o que eu mais quero. Eu não sei se a Elisa ainda está por aqui, mas ela é bailarina e eu vou fazer uma videodança dela. E aí ela falou, Andressa, será que teria como fazer a audiodescrição falando em primeira pessoa, eu narrando a audiodescrição? Eu disse, tem sim, claro que tem. É uma, que lindo, uma tendência, né? Bonito isso. Então, não é ela que vai estar fazendo a audiodescrição. É quase uma coautoria, porque nesse processo, eu vou compartilhar aqui um pouco com vocês, ela e Liana fizeram um roteiro do mapa de movimentos, porque é uma audiodescrição de uma dança. Então, elas fazem um roteiro técnico do que é que tem, quanto artista eu quero que queria comunicar, porque isso vai me ajudar a nutrir a minha criação de um roteiro audiodescritivo na dança. Isso vai ficar muito poético, né? Vai ficar lindo, eu tenho certeza, vai ficar lindo, vou divulgar. Quero ver. Vai ser um roteiro onde a gente está fazendo essa co-criação e elas estão chegando junto. E ao invés de eu fazer a narração da audiodescrição, a própria artista vai fazer, mediante um roteiro já pré-estabelecido por um profissional audiodescritor, com a validação de um consultor, e ela vai para o estúdio gravar. Vê que coisa mais linda. Vai ficar lindo mesmo. A gente fez recentemente, né, para ilustrar uma outra dimensão da acessibilidade criativa e artística, e falando que isso já é uma tendência, nós fomos contratados pelo Itaú Cultural para fazer a audiodescrição de uma ocupação, que é uma espécie de uma exposição que eles têm em São Paulo. E, gente, sabe quem leu o meu roteiro da audiodescrição? Lima Duarte. Ai, que fina que ela é, meu Deus do céu. Duarte, ela é muito, muito fina. Dentro de uma dimensão da acessibilidade criativa artística, tinha alguns momentos que a gente reconheceu que ficaria muito melhor isso na voz dele, porque ele que narrava toda a ocupação. Então, ele narrava algumas fotografias e era uma audiodescrição numa dimensão mais poética. E eu fiz esse trabalho, só para registrar aqui, dar os créditos, né? Fiz esse trabalho em parceria com Letícia Schwartz, Tiago Cerejeira e Milton Carvalho também contribuiu em uma das ações dessa acessibilidade artística dentro de uma exposição. Então, é possível, sim, ter arte na acessibilidade. Eu acho que tem que ter, na verdade. Tem que ter, né? E aí eu fico vendo, o que me passa pela cabeça, eu sou ignorante, ok? Parta desse princípio. Mas o que me traz à cabeça, à mente, assim, a forma como você está colocando as coisas, é que, na verdade, a gente não deve buscar uma ação, uma ação que contemple as pessoas com deficiência. Não, a gente deve tratar aquele espetáculo como um espetáculo que qualquer pessoa que vá assistir tenha possibilidade de assistir. Aí, se a gente começar a pensar dessa forma, a gente não precisa mais nem se preocupar com nada. Né? É isso, porque é integrar total. Não é aquela coisa assim de vou botar aqui nesse cantinho um tradutor de Libras para cumprir a minha acessibilidade. Né? Você sabe que muito antes de ter essa exigência, a gente já contratava você para estar nos projetos da gente, porque a gente acredita, né, que
que o espetáculo é para todo mundo, né? Uhum. E se a gente parar para pensar também, e aí pensando, vamos pensar o lado do produtor, então não vamos pensar o lado né, do público especial, vamos pensar o lado do produtor. E pensando como produtor, você amplia o seu público também. Né? A Exatamente. partir do momento que você faz um espetáculo que é para todos os públicos, né, é um espetáculo onde todas as pessoas conseguem usufruir, participar daquele momento artístico e social, porque é uma atividade social, né, e é importante. Nessa pandemia a gente está vendo o quanto é importante a gente ter atividades sociais, como isso faz falta, né, para nós humanos. Então, pensando dessa forma, se a gente começar a pensar dessa forma, tudo vai ficar mais fácil. Claro que é um processo, claro que é um exercício, claro que é um crescimento, porque, como eu já repeti aqui várias vezes, eu sou ignorante nisso, entendeu? Então, me ocorreu de te chamar aqui, inclusive, para perguntar mesmo, para saber como é que a gente deve fazer para estar no melhor caminho, entendeu? Para escolher o bom caminho nisso. Então, assim, seguinte, novembro, se Deus quiser, Festival São João Sinfônico, a gente vai estar gravando sem público, mas vai estar gravando, né? Então a gente agora já podia pensar as ações que vão acontecer Isso. no Festival São João Sinfônico, porque imagina, a cena é a seguinte, você tem uma orquestra, você tem um casal de bailarinos que aparece, ele não está o tempo todo na cena, mas ele aparece, você tem um solista. Além disso, você tem dois grupos, você tem dois solistas, na verdade, não em cada dia. E você tem também grupos pequenos, que são os grupos de abertura. Os grupos pequenos são de música instrumental, e os grupos, os solistas são, normalmente eles cantam, não são instrumental, então tem voz, né? E a gente tem também concerto, aula e tal, e aí é pegar, eu te dou todos esses elementos, e a gente pensa juntos como é que faz para integrar. Por exemplo, o Exatamente. figurino que a orquestra usa é todo mundo de preto. E no São João Sinfônico, o que foi que eu fiz? Eu coloquei uma flor na cabeça de todas as mulheres e coloquei uma flor na roupa de todos os meninos, certo? Né? Porque tiveram meninos que preferiram usar a flor na cabeça também, faz parte. Enfim, eu dei uma flor para cada um e as pessoas usavam onde queriam. E aí, eu poderia colocar, por exemplo, também uma flor no intérprete de Libras, fazer o mesmo Isso. figurino que eles todos estavam fazendo ali. Olha como é simples, não é simples? Muito simples, muito simples. Você estava falando, eu estava dizendo, gente, é uma bobagem. Às vezes é Se a uma gente pensa bobagem. isso como uma potência, É, você reconhece, nossa, eu é uma tenho como bobagem. fazer isso. É só porque a gente não pensou. É só por isso. É só porque não passou pela fase do planejamento. Porque na fase do planejamento estava assim, eu tenho que ter um intérprete de Libras, né? E na fase do planejamento estava, vamos chamar a galera. Essa parte do vamos chamar a galera também tem que estar na parte do planejamento. Não é? Porque Sim. eu acho que a gente agora ainda precisa tratar esse público como um público especial, porque é um processo, né? Daqui a pouco não precisa mais. Então a gente precisa dar um catucão, dizer assim, eu acho que as pessoas estão tão acostumadas a não ter a acessibilidade, né? Que a gente precisa comunicar que vai ter. Porque o lógico, o correto, eu não preciso nem comunicar que vai ter. Porque em todos vai ter. Sim. Não é? Exatamente. O lógico é Eu isso. eu diria até que assim, é um público prioritário, né? Porque historicamente essas pessoas elas estavam excluídas desses processos culturais e sociais. Então eu diria que eles são um grupo prioritário, urgente e necessário para a gente voltar o nosso sentir para essas pessoas, para que elas existem e para que elas possam participar de fato com dignidade dos eventos, né? Desde o momento do entrar no espaço cultural, por exemplo, porque a acessibilidade não é só lá no palco, ela tem que ser uma acessibilidade atitudinal e ela deve começar desde da portaria, assim, né? Da porta de entrada, né? Desse público chegando e se integrando a esse espaço de uma forma respeitosa e acolhedora e acessível também.
né? Então, Ô, se a Andresa, gente fosse pensar num evento gigante, Carlinhos, eu diria, olha, tem que ter intérpretes na recepção, tem que... Porque é isso, o céu é o limite, a gente tem que reconhecer que a acessibilidade ela é muito maior do que a gente imagina. Pensar acessibilidade, a gente está falando muito aqui da acessibilidade comunicacional, mas a gente tem as necessidades de acessibilidade atitudinal, né? de pensar estratégias e formações para que os profissionais que atuam no teu projeto eles sejam anticapacitistas, que eles não reproduzam barreiras atitudinais. Então, às vezes, isso pode ser uma ação do teu projeto. Tu faz isso um ano. Então, normalmente, você trabalha com as mesmas pessoas. E aí, no outro ano, essa equipe, ela entende o que é acessibilidade, ela entende a forma de lidar com esse público e não tem um medo, porque, às vezes, muita gente fica assim, mas eu não sei como é guiar uma pessoa com deficiência visual. Gente, vamos lá. A gente, rapidamente, temos acesso a muitas informações, mas a gente também pode criar uma formação específica para essa equipe, para capacitar produtores culturais, para capacitar pessoas, né? muito bom, muito bom. E essa ação, ela vai reverberar na vida de todo mundo, certamente. Porque eu posso garantir que uma vez que você vivencia ações acessíveis, né? Você se relaciona com esse público, você se transforma. Você começa a quebrar algumas barreiras suas, você começa a ser mais vigilante também, né, dos nossos preconceitos, porque a gente todos nós temos nossos preconceitos. E quando você começa a vivenciar e a, de fato, estudar sobre acessibilidade, sobre inclusão, a gente começa a diluir um pouco isso. A cabeça da produtora já tá... Não tá ouvindo, não? Adoro, eu adoro isso. Tá fervilhando aqui, os próximos projetos me aguardem. É muito boa essa ideia de ter uma equipe também inclusiva, né? Eu lembro que no São João Sinfônico, que a gente fez audiodescrição e Libras, né, no São João Sinfônico, no concerto aula, e uma coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca consegui, é um tour tátil, que é uma coisa muito simples. Sim. Né? Porque eu fico imaginando que dentro de um concerto-aula é muito importante ver os instrumentos. Tanto a gente tinha conversado essa possibilidade, mas tem a coisa da afinação, tem uma série de coisas que precisam ser consideradas, né? A gente até vai para o meio do público, mostra os instrumentos para o público que está assistindo muito de pertinho e tal. Claro que não deixa ninguém pegar por essas questões, né, técnicas que você está falando. Mas eu lembro que no Festival São João Sinfônico, quando terminou o concerto-aula, o grupo que tinha lá de deficientes visuais, eles subiram no palco. E eles tiveram a chance de pegar nos instrumentos. Uhum. Porque o músico tem que autorizar. Né? Isso não é uma coisa da produção, isso é uma coisa do músico. Então, talvez eu, como produtora, possa providenciar instrumentos sobressalentes para, nesse momento que eles estão explicando o que é o violino, eu ter uma pessoa da minha equipe perto deles com o violino para que eles possam pegar nesse violino. Exatamente. Que aí a gente volta para aquela parte do planejamento, né? Pensar as estratégias juntos para ver como isso acontece. Isso sempre foi, eu sempre quis fazer e sempre esbarrei nessa história de, poxa, mas não dá para ser depois, e se for antes... tem a questão da afinação e tal, mas eu já estou imaginando aqui que a gente pode criar uma estratégia, né? Andresa levanta o dedinho aqui. Vai, Dali. Vamos lá. Nosso tempo está acabando, eu sou obrigada a avisar. Imagina, então eu vou falar bem rápido. Imagina você criar uma instalação na entrada do teatro com vários instrumentos, uma perspectiva multissensorial, onde qualquer pessoa pode chegar lá e vai poder ouvir o violino, vai poder tocar o violino, vai poder fazer o que quiser com aqueles instrumentos, claro que monitorado. Olha que potência para o teu projeto, porque não está indo só para uma experiência da orquestra. Tem uma outra, antes de chegar lá, o teu público já passou por uma experiência multissensorial, de se aproximar com aquele universo, de se relacionar com aquilo e vai assistir depois a orquestra. Vê que coisa potente. E isso não é exclusivo para pessoas com deficiência. Como você falou, a gente sente a necessidade de tocar, de chegar junto, de experimentar, de explorar. Então, essa seria uma instalação multissensorial que é acessível, que é para o público de pessoas com deficiência, mas que pode ser aproveitado por qualquer pessoa e isso vai trazer
um diferencial para o teu projeto e uma relevância extraordinária. Genial, muito bom. Alguém escreveu aqui, Domo Patrimônio. Andresa Nóbrega é a profissional mais comprometida com acessibilidade que eu já conheci na vida. Ô, Ela é incrível, ela é minha gente, porque vocês acham que eu chamei ela aqui. Obrigada. Ela é muito incrível, pô. E assim, sempre que a gente vai fazer, eu já levei uns puxões de orelha muito bem brabos de Andresa, assim, dizendo assim, Carlinha, não é assim. Não é uma máquina de escrever que você pega e bota ali. Não é. A gente precisa se ambientar para conseguir fazer o projeto da gente. E por isso também que eu chamei ela aqui, porque eu entendo que a equipe de acessibilidade, ela passa por dificuldades geradas pela ignorância dos produtores. E eu estou me incluindo no pacote, viu? Eu sou ignorante nisso. Então, por isso que eu gosto de trocar uma figurinha com ela, entender como é que se faz. Andresa, esse papo aqui, eu acho que já super abriu minha mente. Eu não sei para quem está me assistindo, mas já super abriu minha mente. Eu acho que a gente tem aqui muito pano para manga mesmo. Infelizmente, a gente sempre esbarra no custo das coisas. Então, quando a gente vai fazer um projeto para um edital, por exemplo, imagine o Festival São João Sinfônico, que teve o patrocínio, o incentivo do Funcultura. É claro que o Funcultura não paga um Festival São João Sinfônico, porque ele é um festival caro, né? E aí, a partir do momento que, se eu pensar muitas estratégias que vão encarecer mais, complica. Mas, ao mesmo tempo, se você estiver do meu lado, você vai pensar ações que são simples, né? Que não vão encarecer tanto, porque sempre dá aquele medinho assim, poxa, eu queria botar tantas coisas, mas eu não tenho grana para botar. E a gente acaba fazendo da cabeça da gente o que é possível fazer. E se a gente conversar antes de escrever o projeto, se a gente tiver essa conversa antes de escrever o projeto, pensar juntos, e aí conversa contigo e depois a gente, na produção, vai fazer um levantamento de custo, quanto é que custa isso e tal, acaba sendo possível. E a gente transformar esse espetáculo, não num espetáculo com ações de acessibilidade, mas num espetáculo que é para todas as pessoas. Para todo mundo, para quem vê, para quem não vê, para quem ouve, para quem não ouve, para todo mundo, para todas as pessoas. Exatamente. É essa a ideia, né? Eu tenho uma frase que eu digo sempre que a acessibilidade é uma atitude criativa, atitudes criativas para transpor barreiras. Eu acredito na criatividade como uma força geradora também de repensar caminhos. Então, às vezes, a gente não vai ter uma impressora 3D para produzir um material tátil, mas você pode contar na tua equipe com um artista visual, um artista plástico que pode produzir esses materiais. E aí, olha só que potência também. Tu tá dando visibilidade a um artista visual que vai produzir esses materiais claro que em diálogo, em parceria com o consultor, com deficiência, tudo. E tu vai poder trazer isso para o teu projeto. E que às vezes isso te custaria, de repente, um valor aí exorbitante. Talvez a gente consiga pensar outras estratégias mais baratas e acessíveis também para poder viabilizar, né? Então, acho que tem como a gente pensar de forma criativa, acessível e considerando, sim, as potências, as multipotências da nossa equipe, porque às vezes a gente tem isso com a gente e a gente não se deu conta. Ou então até mesmo você como produtor tem como viabilizar certas coisas e que você, por não ter pensado, por não ter conversado, você achava que era muito mais difícil. Então, o que eu posso dizer para o produtor é, gente, vamos parar com isso, que a acessibilidade é muito difícil. Não, não é não. Dá certo. Só se permita viver. Que dá certo, com certeza, dá certo. E o resultado é gratificante. Assim, a gente teve uma equipe, teve um grupo grande na última edição do Festival São João Sinfônico e foi muito gratificante, foi muito bonito mesmo. Muito, muito legal. Andresa, eu preciso encerrar a nossa conversa. Eu quero lhe agradecer demais por você ter aceitado esse convite maluco das 8 da manhã. Né? Teve alguém que passou aqui dizendo assim, isso aqui é madrugada. Para mim, é mais ou menos isso, foi mal. Mas muito obrigada. Gente, essa live vai ficar gravada. Todo dia às 8 da manhã eu venho aqui conversar sobre produção. E toda segunda-feira eu tento chamar alguém que está do outro lado da mesa para conversar comigo. Você tem aí 30 segundos ainda para se despedir, Andresa. Um beijo para todos. Só queria agradecer aí ao pessoal que passou,
Palhaço Matrioshka deixou carinho, Laís também. E agradecer a Carlinha, né, pelo convite e por essa escuta tão generosa também e essa abertura de buscar sempre aprender mais sobre o universo da acessibilidade. Me coloco à disposição aí de vocês. Sigam a Volcer Acessibilidade, sigamos conectados e fazendo a acessibilidade acontecer. Beijinhos. É isso aí. Beijo, até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.